aqui um pouco, enquanto debatedor aqui, promover não, nada propositivo, mas mais provocativo. O Juliano está falando a respeito da responsabilização dos agentes públicos, né, que estava previsto lá no artigo 28. E esse artigo 28, no projeto, ele era mais protetivo ao agente público. Pelo seguinte, ele dizia, por exemplo, lá no parágrafo 1º do projeto, ele dizia que não se considera erro grosseiro. Veja bem, esse artigo foi vetado pelo presidente. E daí o que acontece? Quem vai dizer o que ou não é erro grosseiro não é o legislador. Quem vai dizer, no final de contas, agora é o Tribunal de Contas. Daí o Tribunal de Contas acaba trabalhando com a figura do, do administrador médio. Isso aí. O que é o administrador médio? Nós não sabemos. Então, veja, nós não deixamos que o legislador diga o que é o erro grosseiro e essa figura acaba tendo que ser definida, então, pelos controladores, que é algo problemático. Mas, no projeto também, outra questão importante é que havia a previsão de que o agente público, eventualmente processado, teria a sua defesa seria arcada pelo órgão público a quem ele estivesse vinculado. Isso é altamente problemático. Nós aqui na Procuradoria nós tivemos recentemente 2 casos de procuradores que foram processados na sua atividade consultiva. Uma colega recentemente foi inocentada e nós temos atualmente uma outra colega. E o que acontece? Essa colega, logo que ouviu esse problema, essa colega recorreu à Associação dos Procuradores. E atualmente quem está arcando com as custas de contratação de advogado é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Porque, vejam bem, são questões altamente complexas e nós não podemos contratar qualquer advogado. Tem que contratar um advogado especializado na matéria. E um advogado especializado na matéria, por exemplo, o professor Rafael Navini, custa caro. E daí um agente público que ganha uma remuneração, uma boa remuneração, mas apenas uma boa remuneração, se tiver que contratar um profissional qualificado para realizar sua defesa, vai ser um problema sério. E a lei, então, o projeto de lei, previa essa possibilidade de haver de o órgão público arcar com esses custos. Claro que, se ficasse depois comprovado que o agente incorreu em dolo ou erro grosseiro, ele teria que depois devolver o dinheiro para os cofres públicos. E outra questão, no projeto também havia uma previsão de que, nessas questões de que houvesse uma controvérsia, poderia se recorrer previamente ao judiciário, uma ação de jurisdição voluntária, uma espécie de jurisdição voluntária, para evitar uma eventual futura responsabilização do agente público. Mas esse dispositivo também foi vetado. Quer dizer, o juiz entraria previamente nessa questão para evitar uma futura responsabilização do agente público. Então, essa questão então, da responsabilização do agente público foi, eu acho que a que sofreu mais vetos e foi a mais combatida. Mas essa lei 10.655, como disse o Juliano, ela é importantíssima porque ela introduz de forma expressa algo que já circulava de forma implícita, que é o chamado consequencialismo. O professor José Vicente Mendonça, da UERJ, ele diz o seguinte: olha, o STF, em vários julgados, ele já vem flertando com o consequencialismo, ainda que não diga isso. E o José Vicente Mendonça ele diz o seguinte: olha, eu acho muito legal essa ideia do consequencialismo, está lá positivado, mas eu vejo uma série de problemas. Por exemplo, o professor José Vicente ele diz o seguinte: eu tenho medo que essa ideia do consequencialismo seja utilizada apenas como um argumento retórico. Lá o julgador diga: não, eu estou levando em consideração as consequências. Tá, mas para aí, será que está levando mesmo? Ou é só mais um argumento retórico? O outro professor do Rio de Janeiro, o Fernando Leal, ele vai dizer o seguinte: tá, mas para que isso aqui, esse consequencialismo seja um mero argumento retórico, esse consequencialismo, eles têm que estar embasados em quê? Em dados concretos, em dados técnicos, e não em achismo. E quando eu estava me preparando aqui para assistir a palestra do Juliano,
E eu acabei dando uma relida num livro do professor Daniel Sarmento. E ele traz um voto do ministro Sidney Sanches por ocasião do julgamento do plano Collor. Daí o Sidney Sanches, lá pelas tantas, ele começa lá a fazer na fundamentação dele. Eu não li todo o voto, então não quero falar bobagem, mas lá pelas tantas o ministro Sidney Sanches diz o seguinte: não me animo a adotar medida que põe em risco ainda maior a já combalida economia do país e aflige ainda mais os já aflitos, os extremamente pobres, que sequer conseguem economizar, quando conseguem sobreviver, pensando por ora mais no futuro do Brasil do que nos justos e compreensíveis anseios dos poupadores, constrangidos e perplexos, opto pelo indeferimento liminar. Portanto, o ministro, ainda que não diga, ele utilizou um argumento consequencialista. No entanto, baseado ao que parece, aqui pelo menos lendo esse trecho, nada. Ele não traz nenhum dado concreto, um dado técnico, para chegar a essa conclusão. Portanto, o consequencialismo ele é muito importante. No entanto, tem que ser utilizado de forma responsável. Do contrário, será, como diz o professor José Vicente Mendonça, um mero reforço argumentativo, despido de qualquer fundo de verdade. Outra questão, o consequencialismo, a utilização do consequencialismo, ela não pode servir de maneira alguma para afastar a lei. A ideia desse projeto de lei não foi a utilização do consequencialismo para afastar uma lei. Não é isso. É que, principalmente o controlador, ele se coloque, pelo menos por um minuto, na pele do gestor público. Porque é muito fácil o controlador que está lá no seu gabinete, que tem toda a sua assessoria, fazer uma análise crítica da atuação do gestor, sem se colocar por um minuto na pele do gestor. Por exemplo, se nós formos pegar o gestor de um município pequeno do interior do Rio Grande do Sul, ou do interior de outro estado do Brasil, que não tem nem a metade da assessoria técnica que tem nós pontos aqui do Rio Grande do Sul. Veja, os nossos conselheiros, baseiam seus votos, tem toda uma assessoria técnica das mais diversas áreas. Já muitas vezes o gestor público, ele não tem nem a metade daquela assessoria técnica. Então, portanto, é muito fácil o controlador depois sancionar sem se colocar por um minuto sequer na posição, na pele do gestor. Portanto, o que se quer com isso não é o descumprimento da lei, um aval para descumprir a lei, mas sim que o controlador leve em consideração tudo isso e, na sua motivação, ele demonstre que levou-se em consideração. Como diz até o novo CPC, que o aplicador da lei, ele deve levar em consideração os argumentos, porque, por exemplo, no que diz respeito ao campo do processo civil, é muito comum uma parte lá invocar alguns argumentos e o juiz ignorar esses argumentos. Não, ele tem que demonstrar que levou em consideração na sua motivação. Portanto, os artigos 21 e 20 e 21, eles exigem um reforço argumentativo do controlador, do juiz e mesmo do administrador público. Na verdade, então, a atividade de controle, se utilizada sem limites, ela vai promover o que? A paralisia decisória. O que acontece? O gestor vai pensar assim, não, mas para aí, se eu fizer isso aqui, se eu não cumprir à risca a lei, que diz exatamente a lei, depois eu posso ser sancionado. Então, melhor eu ficar quieto no meu cantinho, fazer o feijãozinho com arroz. Daqui a pouquinho acontece uma situação excepcional, que foge da normalidade, porque vejam bem, toda e qualquer lei ela é feita, de um modo geral, para situações normais. Mas muitas vezes a vida lá nos põe diante de situações excepcionalíssimas, como o Juliano comentou aqui. E muitas vezes, se o gestor for eventualmente tentar resolver algum problema de uma situação excepcionalíssima, ele vai ter que eventualmente não cumprir à risca a lei. E o controlador tem que levar em consideração essas circunstâncias excepcionais. Então, esses artigos 20 e 21 eles vão trabalhar também com outra questão que tem se trabalhado muito no direito público, que é a questão das deferências, ou com as chamadas capacidades institucionais. O que é isso? O controlador ele tem que levar, por exemplo, no campo judicial,
O juiz ele tem que, muitas vezes, prestar deferência ao gestor público. Porque, muitas vezes, o que acontece? O gestor público, quando, de modo geral, toma uma decisão, se parte do pressuposto que ele tomou uma decisão baseada em dados técnicos, dado por todo o seu suporte que ele tem. E, muitas vezes, o juiz não tem nem a metade do suporte que o gestor teve. Quando é uma questão técnica, o que o juiz faz? Ele, de modo geral, ele se utiliza de peritos. No entanto, dependendo da matéria, ele é tão específico que o perito judicial domina aquela matéria. Muitas vezes já aconteceu de peritos judiciais designados ligarem para a procuradoria aqui do município pedindo auxílio, dizendo assim, olha, eu não domino a matéria, fui designado perito para esse caso, eu gostaria que vocês me ajudassem a entender a matéria. Então vejam bem, nesses casos, muitas vezes, o juiz ele deve prestar deferência ao órgão, ao administrador, porque ele, muitas vezes ele tem toda uma capacidade técnica que o juiz não tem. Eu posso só exemplificar com um exemplo, que é um exemplo impactante de Porto Alegre, sobre esse consensualismo dessa realidade. É um exemplo de Porto Alegre que impacta a nossa vida no cotidiano. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul para resolver o caso do mexilhão dourado aqui do Guaíba. O mexilhão dourado é não sei, crustáceo, né? Que ele gruda nos barcos e nos canos e começa a entupir tudo. É uma praga. E o mexilhão dourado se entende que ele veio da China, encostar num barco, e foi indo para o mundo inteiro, e um barco que visitou Porto Alegre levou essa praga. E entrou com uma ação civil pública, você tem que resolver em 20 dias o problema do mexilhão dourado. 20 dias. Eu vou repetir, 20 dias. A gente foi atrás e fomos ver como é que o mundo estava enfrentando o mexilhão dourado. E o país mais avançado que estava enfrentando o mexilhão dourado era Londres. Eles já tinham investido 2 bilhões de libras há 6 anos e não conseguiam combater o mexilhão dourado. Isso é uma decisão em valores abstratos. Acho que a questão do mexilhão dourado em Porto Alegre é um caso típico de que não se dialoga com a realidade. O caso do mexilhão dourado. E outra questão que essa lei vai nos trazer é a questão de uma mudança de perspectiva, de um controle sancionatório, evidentemente sancionatório, para um controle consensual. Porque, vejam bem, eu não tenho muito contato com o Tribunal de Contas, mas tenho algum contato com o Ministério Público. E, de um modo geral, o Ministério Público, quando nos convoca para comparecer na sua sede, ele diz, olha, recebi uma denúncia e verifica que há uma irregularidade aqui. E, imediatamente, o Ministério Público, o que ele faz? Apresenta um TAC. Vem cá, assina. O TAC não é negociado. É adesão. Vem cá, assina. Vejam bem, eu já me deparei com situações como essa. Imagina, esse tempo estava eu e mais 2 colegas procuradores. Vejam bem, 3 procuradores. Nós fomos convocados. No local, hora, dia, o promotor definiu tudo. Chegamos lá nós, e o promotor começa assim, pois é, né? O que vocês têm a me dizer sobre tal assunto? Como? Mas o que o senhor quer saber? Daí começa a gaguejar, daí ele para tudo, e começa a ler o processo. Ficamos 5 minutos esperando o promotor ler o processo, porque ele não sabia porque tinha nos chamado. Ficamos 5 minutos, ele ficou lendo. Depois que ele leu, se inteirou, daí ele começou a conversar e perguntou perguntas específicas, daí podemos responder para ele. Mas vejam bem, imagine, nós ficamos 3 procuradores, embasbacados, olhando o promotor ali, sem saber o que ele queria exatamente. Imagine lá o gestor, o prefeito da cidadezinha do interior, frente ao promotor. Portanto, há sim uma mudança de perspectiva, uma mudança de cultura, de um controle sancionatório para um controle consensual, que é o que prevê lá o artigo, os artigos 26 e 27. Porque eles prevêem não mais simplesmente que o promotor, o Tribunal de Contas simplesmente chame o gestor de vem cá e assina. Não, vamos negociar um compromisso. Tem que ser algo negociado. E outra questão também, que ela presta homenagem então, à segurança jurídica, no que diz respeito a previsão do regime de transição, né?
que é algo propriamente não é tanto novo no dito público, porque nós já trabalhamos lá no que diz respeito à ação de risco de constitucionalidade, com o chamado modulação de efeitos, então não é algo novo, mas que não havia uma previsão expressa no que diz respeito ao direito administrativo, à atuação administrativa. Portanto, eu vejo com bons olhos essa lei e vejo que o Juliano conseguiu, então, rapidamente, nos trazendo toda uma visão panorâmica desse tema, que vai dar muito pano para a manga. Até onde eu sei, saiu até agora apenas um livro, foi publicado, livro impresso, que é do livro do Ingo, do GCE, isso, mais duas professoras. Mas já tem muito material na internet, que vocês podem ter acesso. Até o senador Antônio Anastasia, ele escreveu, tem um e-book, que vocês encontram na internet, onde tem comentário a vários artigos do projeto, não a lei, mas do projeto, onde ele conseguiu reunir os mais diversos processualistas, importantes processualistas do Brasil, para comentar alguns dispositivos do então projeto, que depois virou lei com alguns vetos. Da minha parte seria mais ou menos isso, até porque vocês vieram aqui para escutar o Juliano, né? E eu queria então abrir agora para eventuais perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, um comentário. O Hélio. Primeira fila, né? Não precisa ler. Bom, o meu questionamento seria com relação ali ao próprio artigo 20, mais enfocado nas decisões judiciais. Quando a gente trata das consequências práticas da decisão, a gente está falando também do dever de fundamentação. A minha pergunta reside no seguinte: será que o juiz poderia buscar na fundamentação esses elementos para justificar a consequência prática da decisão fora do processo, ou as informações devem constar dos autos? A partir de então, agregaria um ônus argumentativo de informação às partes, porque na medida que se autoriza o juiz buscar essas informações fora do processo, a gente também pode cair num ativismo sem precedentes, né? E vem de encontro ao propósito da lei aqui, né? Então, esse seria o meu questionamento. Eu acho, Hélio, que para mim seria muito tranquilo essa resposta, para mim, né? Mas eu e o que pensa o judiciário, acho que a gente tem uma divergência em alguns momentos, né? Em vários momentos. Eu sempre penso que coisas simples resolvem coisas complexas. Uma das primeiras coisas que me ensinaram quando eu aprendi provas em processo, quando eu ainda era jovem, é que o que não está nos autos não está no mundo. Isso me ensinaram no processo civil. Então, o que não está nos autos não pode fazer parte da fundamentação. Então, o juiz não pode dizer o seguinte: olha, eu sei que isso pode... Não, eu sei conforme os autos. Então, se não tiver informações nos autos, essa consequência prática deverá ser de forma concreta, não abstrata. Mas eu sei que isso pode gerar um impacto. Não. Com laudos técnicos. E por isso que a gente vai ter que conversar muito mais, como os advogados públicos, com os colegas do orçamento. Os colegas do orçamento terão uma previsão, eles são a nossa retaguarda judicialmente. Então, os colegas do Tesouro, eu não sei se tem alguém do Tesouro aqui, da Secretaria da Fazenda, são os fundamentais hoje em dia. São fundamentais. Porque muitas vezes o pessoal da equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, certo? Os médicos da Secretaria de Saúde com laudos sobre medicamentos experimentais, medicamentos que a gente chama de off-label, fora da bula. Então, esses laudos vão ser muito importantes. Então, colocando isso nos autos, tu força ele a se manifestar sobre isso. Então, ele não pode estar fora dos autos, essas informações. Por exemplo, se uma decisão do medicamento experimental, que vai gerar um custo de 200 milhões ao município para um paciente, tu poderia... É uma análise econômica e talvez não tão humana, mas é uma análise, é uma metodologia. E tu dizer mas quantos partos eu posso fazer? Quantas cirurgias do coração eu posso fazer? Quantas pessoas eu posso atender na UPA? Quantas ambulâncias eu posso comprar? E então, uma decisão, ela vai ter... E aí, claro, aqui eu tenho uma decisão trágica. Porque sempre vem a pergunta: e se fosse o teu filho, a tua esposa? Sempre tem uma decisão trágica. Questões de saúde pública sempre são uma decisão trágica. Não é uma decisão fácil. Agora, que as consequências têm que ser mensuradas, têm que ser mensuradas. E, na verdade, as consequências práticas também são consequências sociais, e não somente econômicas. Né? Mas o que não está nos autos, não está no mundo. Minha opinião. Tinha mais questionamento sobre o artigo 23, que fala do regime de transição, né, com relação à aplicação na hora de fixar a interpretação e uma orientação.
Nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil tem toda uma técnica de julgamento de casos repetitivos, ali com o RDR, o IAC e também o recurso especial extraordinário, que estabelece, então, quando fixa a tese jurídica, há uma aplicação, né, da tese firmada. Seria possível, então, haver uma harmonização entre esse artigo 23 e pelo julgamento de casos repetitivos 928 do CPC? Penso que esse artigo 23 ele se foca numa perspectiva de precedentes administrativos. E aí, quando nós temos uma divergência de precedentes administrativos, a AGU resolveu isso, que ela resolve em câmara de conciliação, em que a AGU coloca um parecer final. Na verdade, o que ele fixou, invariavelmente, foi uma modulação. O professor Carlos Ari e o professor Floriano pensaram o seguinte: mas se pode modulação de efeitos na interpretação da lei em relação à Constituição, por que não em relação ao ato administrativo em relação à lei? Por que eu não posso fazer efeitos? Na prática, se fazia isso. Por exemplo, as figuras da decadência e da convalidação, invariavelmente, elas são um limite contra a legalidade. Vamos dizer assim, um anteparo para a ilegalidade absoluta. E muitas vezes se fixavam regimes de transição de como se pautaria essa ilegalidade e como se ficariam essas situações jurídicas. Eu vou dar um exemplo bem prático. Concurso do magistério, 23 lá do Rio Grande do Sul. E aqui também poderia ser a mesma coisa. 23 mil candidatos. E aí, o concurso da brigada agora. 23 mil candidatos. E aí o Tribunal de Contas diz o seguinte: anula tudo. Para tudo. Tipo Masterchef, assim, para tudo. Né? Para tudo, porque não pode limite de idade. E o pessoal que se inscreveu. E se tinha pessoas, ou uma liminar que diz o seguinte: olha, esse pessoal que permitiu-se continuar o concurso, mas eles ganharam na ação. Aí se tinha uma liminar para fazer um curso de formação na Cadepol para uma pessoa. Sabe quanto custa um curso de formação na Cadepol? 20 milhões é o custo. Aí se negociou com o Tribunal de Justiça o seguinte: na próxima turma ele entra. Porque se tu fazer um curso só para uma pessoa, não faz o menor sentido. Então, tu tem que ter regime de transição. E aqui se estabeleceu um regime de transição. Se garantir o direito legítimo do candidato, que foi, se inscreveu, no primeiro caso, ou que o psicotécnico não foi bem feito, e se garante o direito dele, mas também se garante o orçamento público, o convalida o orçamento público. Então, penso que essa modulação de efeitos é simplesmente para tratar uma coisa que é o tempo. O tempo no direito, tem um livro muito bacana do François Host, que é O Tempo do Direito, e ele começa dizendo o mito de Cronos. Cronos era um deus que engolia os seus filhos para que ele fosse o único deus da Terra. E um dia a esposa dele deu uma pedra para ele, e ele acabou comendo a pedra, pensando que era um filho, e aí nasce Zeus. Zeus, então, corta o órgão sexual de Cronos para que ele nunca mais fizesse isso, e deste ato de violência, 3 gotas de sangue pingam no mar e nasce 3 divindades. O que prova, François Host, que quando a gente se volta contra o tempo, e quando o direito se volta contra o tempo, sempre é um ato de violência. Sempre é um ato de violência, e o direito só consegue voltar contra o tempo quando ele tem um ato de força, no bom sentido. Então aqui é um ato de força para que a gente possa malbrandar o tempo. Acho que seria essa a questão. Mais alguma pergunta? Então, eu agradeço a presença de todos e agradeço mais uma vez ao professor Juliano Eu que agradeço. por ter aparecido e ter nos brindado com essa brilhante palestra. Muito obrigado.